Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com o nosso Atualidade Jurídica de hoje e vamos falar sobre trabalho autônomo. Para isso estão conosco aqui os doutores Alberto Rosman e o doutor Cristiano Nadler. Eu vou abrir esse nosso bloco, doutor Alberto, lhe perguntando o que é o trabalho autônomo. Lhe pedi que o senhor faça uma consideração sobre esse tema. Correto. O trabalho autônomo, ele é um trabalho que se aproxima muito do trabalho com o vínculo de emprego reconhecido. Porém, alguns aspectos distinguem ambos. E esses aspectos são os pontos que nós abordaremos na data de hoje, nesse programa, já que muitas vezes as pessoas acabam usando do trabalhador autônomo para executar aquelas funções que são inerentes a um trabalhador com vínculo de emprego reconhecido. O trabalhador autônomo, ele tem uma situação com mais liberdade, com menos subordinação, ele se vincula à empresa sim porque ele está prestando um serviço para aquela pessoa, mas ele não é um empregado. E existem fatos que o distinguem os dois, e esses fatos nós abordaremos nesse programa. Beleza. Para isso está conosco aqui o doutor Cristiano. Doutor Cristiano, quais são as diferenças entre o trabalho, qual é a diferença entre o trabalho autônomo e o vínculo empregatício? Agora, se existem algumas diferenças fundamentais que diferenciam o trabalho autônomo do trabalho com vínculo empregatício. Uma das principais é a questão da subordinação. O trabalhador que tem um vínculo empregatício, ele está subordinado diretamente ao seu empregador. O trabalhador autônomo, ele não tem essa subordinação e nem deve ter, porque se tiver, desconfigura a sua relação. Tá? Outra situação que diferencia um trabalhador de outro é a questão da exclusividade. A prestação do serviço do trabalhador com vínculo empregatício, ela é exclusiva daquela pessoa física. Já o trabalhador autônomo não necessariamente precisa ser exclusivo. Ele pode, inclusive, mandar uma pessoa que o substitua. Tá? A questão da continuidade e da eventualidade. Tá? Então, o trabalhador autônomo, ele é sempre eventual. Ele não precisa ser contínuo a prestação do serviço. Ele pode prestar prestação de serviço agora, daqui a mais um tempo ele volta, presta mais um serviço. Já o trabalhador com vínculo empregatício, não. Ele tem uma continuidade na relação. Então, esses pontos são fundamentais para diferenciar, entre outros fatores, a questão do trabalho autônomo e o do vínculo empregatício. Pois é, a gente sabe que nessa eventualidade sempre o autônomo é chamado, né? Há uma evolução no mercado de trabalho desse autônomo? Agora, se tem aumentado muito o número de contratos de trabalho autônomo. Tá? Isso se deve a diversos fatores. Um dos fatores é, sem dúvida, a evolução da tecnologia, em que as empresas dispensam aquela mão de obra para contratar um trabalhador que venha prestar um serviço autônomo para fazer aquela mesma função que antes era feita por um trabalho com vínculo empregatício. Tá? Outra questão, sem dúvida, é a questão dos impostos. Né? A folha empregatícia hoje sofre uma carga tributária muito forte e as empresas, visando desonerar a sua folha, acabam contratando também trabalhadores autônomos para substituir o vínculo empregatício. Claro. O que acontece é que, às vezes, as empresas se valem da força de trabalho autônomo para substituir um vínculo empregatício, só que sem a característica do trabalho autônomo. É quase que uma farsa, né? Aquela contratação do trabalho autônomo, o empregado ele é subordinado, ele tem continuidade, só que ele é contratado como autônomo, e isso seria uma fraude. Então é possível reconhecer o vínculo de emprego entre uma empresa e um trabalhador autônomo? Sem dúvida que é possível. O trabalho autônomo ele tem que ser respeitado com as suas características. Qualquer fuga da questão, especialmente da subordinação, leva, caso a pessoa procure a Justiça do Trabalho, ao reconhecimento de um vínculo empregatício. Se houver a subordinação, se houver a continuidade, se houver a falta de liberdade do trabalhador autônomo, isso reconhece na Justiça do Trabalho um vínculo empregatício, sem dúvida. Beleza. Doutor Alberto, eu tenho encontrado diversas pessoas e eles têm me questionado sobre o nosso quadro aí, sobre essas dúvidas que sempre ficam quando vocês colocam algum tema em discussão. E a gente deixa sempre o telefone aí, que é o 21015151, para você que sempre me encontra e me pergunta sobre esse tema, ligue para esse número e fale com os profissionais do Garcia Advogados Associados. Bom, doutor Alberto, mas existem trabalhadores autônomos sem vínculo de emprego correto? Guaraci, o que acontece nesses casos, que é o que nós discutimos agora aqui nesse programa? Existe a figura do trabalhador autônomo, existe a figura do empregado. O que não pode ocorrer, como o doutor Cristiano falou, é que as empresas usem do trabalhador autônomo para executar uma função de empregado. Claro. Mas existe, sem dúvida, e não deve deixar de existir a função do autônomo, justamente porque ele é aquele profissional com maior liberdade
E essa liberdade vem a trazer grandes efeitos para a empresa. Claro. O que não pode ocorrer de fato é o mascaramento de uma relação de trabalho via trabalhador autônomo. Mas existe sim a relação autônoma e é uma relação válida e juridicamente sustentável tanto para a empresa quanto para o autônomo. O autônomo, um exemplo que a gente pode trazer, inclusive ele tem direitos previdenciários, ele pode fazer os recolhimentos e se aposentar nessa condição. Olha só que beleza. Então existe sim essa previsão e é uma realidade que nós temos e a nossa maior crítica sempre é que as empresas evitem mascarar uma relação de trabalho. E nesse contexto é o nosso direito preventivo, é a nossa discussão preventiva para que não haja justamente esse erro e com esse erro cause um prejuízo para a empresa e mesmo para o trabalhador. Olha só que beleza. Para isso estão então os profissionais do Garcia Advogados Associados para tirar qualquer dúvida pelo telefone 21 01 5151 ou pelo site Garcia e Garcia www.garciagarcia.com.br. É isso, doutor? É isso aí. Okay? Doutor Cristiano, era isso por hoje? Isso, por hoje é hoje. Bom, vamos voltar a falar, tenho certeza que mais outros dias aí, né? Ok, esse foi o nosso Atualidade Jurídica de hoje, então. Agradecemos a sua preferência pela nossa audiência. Vamos ao intervalo comercial, em seguida a gente volta. Até já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados. Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica em parceria com Garcia e Garcia Advogados Associados. Hoje nós vamos voltar a falar de holding familiar. Para isso estão conosco aqui os doutores Alberto Rosman e o doutor Rodrigo Fritz. Doutor Alberto, vamos abrir esse tema do programa de hoje e pedindo algumas considerações justamente sobre este assunto que é muito importante, né? Holding familiar, não é isso? Correto. Agora, se já tratamos em 2 programas anteriores sobre esse assunto e voltamos a falar sobre o mesmo, dada a sua importância, já que a holding familiar ela tem diversas finalidades. Dentre elas, uma proteção com relação a questões fiscais, inclusive trazendo vantagens, sem que haja qualquer ilegalidade, assim como há também uma proteção de linha sucessória. Ou seja, todos os bens, todas as coisas serão administradas por essa empresa. E desse modo, os administradores estarão seguros para, no caso de eventual infortúnio, que o seu patrimônio não seja objeto de uma discussão futura e que cause com isso prejuízo às partes envolvidas. Claro. Então a holding ela vem justamente para essa finalidade, vem justamente para que todas as coisas ficam devidamente ajustadas, para que no momento futuro, em qualquer espécie de problema, eles já estejam devidamente protegidos e sob o manto da lei. Que beleza. Doutor Rodrigo, nós vamos voltar a falar, a gente já falou sobre esse tema, como eu disse agora há pouco, né? Eu abro esse nosso bate-papo e perguntando quais são os objetivos buscados à criação de uma holding familiar. Então, agora, como o doutor Alberto abriu o tema falando da importância da criação da holding, nós falamos em outros programas também sobre isso. A importância da criação da holding, em primeiro lugar, é de justamente proteger o patrimônio da família, buscar essa proteção, buscar uma qualificação na sucessão hereditária da família. Então é importante o seguinte, a família que tenha, por exemplo, um patrimônio considerável, especialmente para essas famílias que têm um patrimônio de empresas, possuam gestão de outros ativos, tais como aluguéis, enfim, essa família ela pode concentrar o patrimônio numa holding, numa ou mais holdings. Sim. E a partir disso, ela vai conseguir agrupar e organizar esse patrimônio, evitar a diluição de bens, como a gente falou em outros programas, que ocorre, é o procedimento comum, né, claro, que ocorre, né, é o curso natural das famílias, né, as famílias vão crescendo, os filhos casam, enfim, novos membros são agregados à família. Então é importante que a família cuide dos seus bens, que a família não permita que haja essa diluição dos bens. Então, por isso, a criação da holding vai auxiliar para que haja uma sociedade controladora, que vai ser a holding, e a família, enfim, ela vai poder diversificar seus investimentos, ela vai poder concentrar o patrimônio, se for o caso. Na questão da sucessão, que o Dr. Alberto mencionou, é muito importante a criação da holding familiar, porque os ganhos são inúmeros. A questão da economia de até 50% na transmissão da herança. Isso é importantíssimo, porque o procedimento comum é um inventário, só que com o inventário tu vai ter um custo maior.
Tu vais ter um processo que vai levar no mínimo 5 anos, né, Dr. Alberto? Com certeza. E com a holding, a criação dela leva em média de 30 a 40 dias. 30 a 40 dias, de 30 a 40 dias. Na holding, tu pode criar regras de administração, regras de convivência até entre os sócios, né, administrando eventuais litígios, eventuais conflitos. Né, eu mencionei antes a questão dos casamentos. Até em outros programas nós brincamos até sobre isso, que há o risco, né, de casamentos que têm um interesse financeiro, enfim. Com a holding, tu pode criar cláusulas de incomunicabilidade desse patrimônio. Que elas não se liguem, né? Exatamente. A pessoa, não que ela não vá ter direito depois, em eventual divórcio, à partilha dos bens, mas as cotas ficam protegidas. Claro. Enfim, os benefícios são bem... São esses, né? Doutor Rodrigo, que outros aspectos devem ser levados em conta para as famílias que queiram criar uma holding familiar? Então, Guaraci, antes de mais nada, é importante que a família defina o motivo pelo qual, ou os motivos pelos quais ela pretende criar a holding familiar. Se a família, por exemplo, possui já uma empresa ou mais empresas e ela entenda que seja um caminho interessante a buscar um investimento em outras empresas, uma diversificação de negócios, de atividades. Se a família daqui a pouco possui imóveis e obtém renda desses imóveis por meio de aluguel, ela pode buscar uma tributação mais benéfica desses aluguéis. Enfim, a família é importante porque a gente atende alguns clientes que muitas vezes criam a holding até sem saber muito bem o que eles vão oferir de benefícios com ela. Então, a família primeiro tem que definir o porquê da criação da holding, o que ela vai nos auxiliar. A gente pretende proteger o patrimônio, vamos proteger para, enfim, evitar a diluição do patrimônio, evitar que a sucessão ocorra somente com a morte do ente familiar. Né? Então, tu fazes a sucessão em vida, né? Conforme a gente falou antes, com economia de herança, enfim, de transmissão de herança. E por isso é muito importante a escolha do tipo societário. Então, as famílias identificando o motivo principal, ou os motivos principais pelos quais elas vão criar a holding, elas identificam então, escolhem então o tipo societário que melhor vai lhes beneficiar. Por exemplo, a família decide diversificar investimentos, atividades, decide controlar outras empresas. Então é importante que nessa diversificação dos negócios seja escolhido, por exemplo, uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima, porque essas sociedades protegem a holding. Porque se o negócio der errado, digamos que o investimento não tenha o retorno esperado, ainda assim a holding em si não vai ter prejuízo nenhum, basta tu encerrar a atividade que não deu certo. E as cotas seguem protegidas, a holding segue protegida, tu protege a sociedade operacional. E além disso, Guaraci, finalizando, a questão também da possibilidade de escolha de um administrador desse patrimônio. Porque, bem ou mal, se o pai ou a mãe ou um dos filhos vai administrar esse patrimônio, há o risco de ele estar contaminado por questões emocionais, enfim. Um administrador profissional, ele vai administrar, como o nome já diz, profissionalmente, sem envolvimento com... Que não tem nenhuma relação com a família, né? Exatamente, com litígios da família, enfim. E vai permitir que a família não participe da gestão, ela vai participar da gestão do negócio, mas não tanto das decisões. Ela vai ter poder de decisão, mas vai ter uma pessoa profissional que vai orientá-la, que vai, enfim, administrar essa holding. Olha que beleza, né? Doutor Alberto, nós temos abordado diversos temas aqui dentro do nosso Atualidade Jurídica, nessa parceria do Garcia e Garcia Advogados Associados. E hoje a gente está falando sobre esse tema aí, né, da holding familiar. Qual a importância do advogado nessa área, nessa atuação, no caso vocês aí como advogados especializados nesse assunto? Exato. Agora, assim, o advogado, ele não serve tão somente para resolver problemas judicializados. Nós não precisamos que os problemas cheguem até o tribunal para que possamos atuar. Na nossa linha de direito preventivo, a holding é um desses casos, onde, em vida, as pessoas se organizarão para que evitem problemas futuros. Então, daí a importância do advogado, porque ele vai poder conduzir esse processo de um modo que as pessoas estejam protegidas e dessa proteção, como bem referido pelo Dr. Rodrigo, inclusive, pode ter um terceiro envolvido na relação, assegurando
que tudo que seja feito, seja prestado conta, seja demonstrado, e com isso as pessoas não se envolvam emocionalmente, e com isso muitas vezes geram os conflitos. Claro. Ou seja, essa prevenção torna mais fácil, torna mais barato e torna mais harmonioso para as pessoas envolvidas nisso a sucessão e mesmo a condução e administração de seus patrimônios. Beleza, para isso a gente tem esse quadro aí, né? Com Para certeza. colocar para você, telespectador, que tenha qualquer dúvida sobre esse tema, principalmente o holding familiar que a gente está abordando neste quadro, você pode entrar em contato aí com os profissionais do Garcia e Garcia Advogados Associados, pelo telefone 2101-5151. Por hoje era isso? É isso aí. É isso, Obrigado. doutor Rodrigo? É isso. Ok? Agradecemos então a sua preferência pela nossa audiência nesse quadro tão especial aí, que a gente aborda diversos assuntos importantes. E vamos ao intervalo comercial. Em seguida a gente volta. Até já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados. Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Mais uma atualidade jurídica no ar e hoje nós vamos falar dos tempos que podem ser averbados para fins de aposentadoria. Para isso estão conosco aqui o doutor Alberto Rosman e a doutora Viviane Garbini. Doutor Alberto, eu vou lhe pedir que o senhor abra esse nosso bate-papo aí sobre esse tema tão importante, explicando mais ou menos como é que funciona isso. Perfeito, Garcia. O que acontece? O momento da aposentadoria, sem nenhuma dúvida, é um momento de extrema importância para a pessoa, em vista de que ela trabalhou ao longo de toda a sua vida e chegou o momento para que ela obtenha determinados benefícios. Evidente que um fator sempre importante é o tempo que ela contribuiu, o tempo que ela eventualmente pode considerar como desserviço, para que com isso o INSS ou mesmo as entidades públicas, né, os órgãos públicos de previdência, poderão... De comprovação do exercício desse período, enfim, dessa atividade. Se enquadram aqui os períodos de aluno-aprendiz, né, exercido em escola técnica, os trabalhadores rurais, temos também os períodos especiais, né, que estiveram sob agentes nocivos, como nós já falamos em outro programa. Temos também o período de serviço público e serviço militar, dentre outros, como o autônomo, enfim. Todos os tipos de serviços que possam se enquadrar nesse. É isso? Exatamente. Doutor Alberto, no programa anterior nós falamos a respeito do trabalhador autônomo, é isso, né? Exato. E como funciona a comprovação do tempo de serviço desses? Podemos, inclusive, fazer algumas referências ao programa anterior, Claro. de que quando há o vínculo de emprego, ele é um segurado obrigatório da Previdência. Sim. Quando não há esse vínculo de emprego, ele realmente é um autônomo, que agora estamos falando autônomo propriamente dito, ele é um contribuinte individual. São critérios que a própria Previdência adota para definir as pessoas na forma em que elas estão vinculadas. Ele pode aproveitar esse tempo e pode comprovar com notas fiscais, declaração de imposto de renda ou alguns outros documentos que o INSS exige para que esse tempo seja computado. Esclarecimento importante para essas pessoas é que deve acontecer o recolhimento previdenciário ao longo da relação. Tem que ter ocorrido. Aí é um problema muito sério e diretamente vinculado ao nosso programa anterior, que tratamos a diferença entre ambos. Quando ele é empregado, é obrigação da empresa efetuar o recolhimento. Quando ele é autônomo, ele tem que manter esses recolhimentos sob pena de depois, no futuro, não conseguir obter a aposentadoria. Claro. E se eventualmente ele for buscar esse benefício, ele tem a opção de fazer o recolhimento retroativo, evidentemente com incidência de juros, de multa e outros critérios próprios do INSS, mas há essa opção desde que ele tenha exercido ao longo de sua vida profissional a função de trabalhador autônomo. Claro. Doutora Viviane, e no caso de um trabalhador ter exercido o cargo público, é possível aproveitar esse tempo? Sim, esses períodos são aproveitados na aposentadoria no regime da Previdência Social. Para tanto, basta que o segurado solicite no órgão público onde ele era vinculado uma certidão de tempo de serviço. Com essa certidão de tempo de serviço, ele vai apresentar no INSS e o INSS vai averbar esse tempo para, na ocasião da aposentadoria, ele ser somado aos tempos da Previdência Social. Também é possível
o contrário, né? O servidor que vai se aposentar naquele regime próprio, público, ele levar o tempo que ele contribuiu para o INSS para averbar no setor público para fins da aposentadoria. É importante também esclarecer que quando há essa troca de regime público para o privado, mesmo assim também se pode reconhecer os períodos especiais para ter o acréscimo, né, do tempo de serviço. Claro. No caso de uma pessoa que trabalhou com a família em suas terras, pode aproveitar o tempo exercido na agricultura para concessão de aposentadoria? Sim, sem dúvida. Esse período de trabalhador rural, por ele ser dispensado o recolhimento da contribuição previdenciária, é necessário que se comprove a atividade, o exercício da atividade rural em regime de economia familiar. Então é aquele trabalhador que ele trabalha simplesmente na agricultura para o sustento próprio dele e da família, o que é diferente do empregado rural, que é uma outra espécie de segurado da Previdência Social. E existem vários meios de prova para comprovar esse período rural. Né? A prova principal, né, que a gente utiliza é a testemunhal, mas dentre outras existem um atestado escolar comprovando que ele de fato estava naquela região, certidões do INCRA, certidões do pagamento do imposto rural, tem diversas outras formas de comprovar, atestados dos sindicatos de trabalhadores rurais. Que bom, né? Ao menos é uma tranquilidade maior para essas pessoas, né? Exatamente. Ok, bom, eu não me canso sempre de lembrar vocês que os telefones do Garcia e Garcia estão aí no rodapé do nosso vídeo, não esquecendo que é 2101-5151 e você pode tirar qualquer dúvida. E esse tema é mais um deles que eles são especializados, não é isso, doutora Alberto? Exatamente. Vamos falar mais sobre isso, é isso, doutora Viviane? Isso mesmo. Okay? Não temos mais nada para hoje, né? Mais nada. É? Okay. Obrigado. Vamos ao intervalo comercial e em seguida a gente volta. Até já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados.